Lê Lucas, capítulo 18, versículo 18, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Diga: não desista. Esse é o tema da ministração de hoje: não desista. Aqui tem a história de uma viúva que precisava de uma ação do juiz em relação ao seu adversário. E a parábola que Jesus contou diz que este homem que não temia Deus, nem se preocupava com o que pensam os homens, não estava atendendo aquela viúva. Mas, diante da insistência dela, ele decidiu atender. E Jesus diz: se um homem iníquo, que não se preocupa com as pessoas, atendeu alguém que insistiu pedindo, ele vai te atender. Diga para a pessoa do teu lado: Deus vai te atender. Queridos, o texto diz que eu e você não podemos desistir. A Bíblia registra a história da mulher cananeia, que mesmo ela clamando porque a filha estava horrivelmente endemoniada, e ela não chamou a atenção de Jesus, a Bíblia diz que Jesus não disse palavras, fez de conta que não estava ouvindo. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, manda essa mulher embora, está gritando atrás de nós. Mas essa mulher clama por ajuda. E Deus fala: eu não vim senão para aqueles da casa de Israel. E ela insiste. E Jesus diz: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela persevera. E ela diz: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E diante da insistência dela, Jesus falou: vai acontecer conforme a tua fé. E naquele instante, a filha dela foi liberta. A Bíblia conta também a história do cego Bartimeu, que vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos já tinham mandado ele calar a boca, e ele fingia que não estava ouvindo e continuava gritando. E de repente Jesus diz: o que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver. E ele fica restaurado das suas visões imediatamente. Não desista. Não desista. A Bíblia conta a história da mulher que sofria de uma hemorragia. Já fazia 12 anos. 12 anos. E diante da multidão, ela foi se apertando diante da multidão. E ela imaginou no seu coração: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu já ficarei curada. E ela foi com fé, ela foi crendo. E diante daquela situação que eles faziam um cordão de proteção
para ninguém chegar até Jesus, ela varou esse cordão de proteção e tocou nas orlas das vestes de Jesus. E imediatamente a sua hemorragia se estancou. Ela sentiu no físico a ação sobrenatural da unção de Deus liberada sobre ela. 12 anos sofrendo. 12 anos. Não desista. A maioria de nós, queridos, perdemos a nossa bênção nos 45 minutos do segundo tempo. Perdemos a nossa bênção na última volta. Porque depois de perseverar, depois de insistir, depois de buscar, depois de clamar, porque passou 6 meses, porque passou 1 ano, porque passou 2 anos, desiste da bênção. Eu já contei aqui, a minha mãe esperou 30 anos pela conversão do meu pai. E muitas vezes ela na UTI, os médicos já liberou visita, ela tem poucas horas, poucos dias, não sei. E de repente lá, não podendo falar na mente dela, quando fazia uma oração, Senhor, leva sua serva em paz. Falou, leva não, Jesus. Eu não vi ainda meu velho se convertido. Eu não vou enquanto eu não ver ele convertido. Era a oração dela, quando ela nem palavras podia falar, mas na mente dela ela podia orar. E quando ela voltava, falou, por que você orou para Deus me levar? Você sabe que eu não vou enquanto eu não ver meu velho convertido. Ué, já não bastava a vida aqui que ia estar com ele lá ainda. E minha mãe só morreu depois que ela viu meu pai convertido. E às vezes a gente, porque está pedindo 1 mês, já quer desistir. Querido, não desista. A Bíblia desafia eu e você a perseverar, porque os que perseveram encontram o favor do Senhor. Romanos diz assim, no capítulo 12, o versículo 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevere na oração. Porque os que perseveram alcançam a bênção do Senhor. Então, para você não desistir, o primeiro desafio é persevere. Não desista por nada, nada, nada pode te parar se você decidir que vai perseverar até conhecer o teu milagre, a tua bênção. Sabe por que você não deve desistir? Porque o que fez a promessa é fiel. O escritor aos Hebreus diz, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu livramento, ele prometeu cura, ele prometeu milagre, ele prometeu restaurar sua vida, sua família, sua casa, ele prometeu. E a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que perseveraram e conheceram o favor do Senhor. Ele não falhou com Adão, ele não falhou com Abraão, ele não falhou com Davi, ele não falhou com Paulo, ele não vai falhar com você. Você não pode desistir, porque o que fez a promessa, ele é fiel. A corda pode esticar, mas ela não vai arrebentar até você conhecer o teu milagre. Se você perseverar em oração, em dependência total do Senhor. Quando ele escreve para Jeremias, Deus diz que ele não brinca, ele é fiel para cumprir, ele vela por sua palavra. O que ele falou, ele vai fazer. Não desista. Não desista. Porque aquele que fez a promessa, ele não esquece. Malaquias diz assim, no capítulo 3, Malaquias capítulo 3, o versículo 14, ele diz, vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam.
Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Aquele que fez a promessa, ele não esquece. Ele não esquece. Ele vai fazer o teu milagre. Hebreus no capítulo 10, o versículo 10, o versículo 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. O Senhor virá para nos dar livramento completo. O livramento que você não conhecer aqui, você vai conhecer no encontro com Jesus, para a eternidade, para sempre com Ele. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é tremendo, é grandioso. Isso é poderoso. Então não perca a luta no 12º round. Não perca o jogo no último minuto do segundo tempo. Você não pode perder a sua corrida na última volta. Persevere. O que prometeu é fiel para fazer. O que prometeu não tarda. Ele cumpre o que ele fala. Queridos, a Bíblia registra a história de Naamã, um general de guerra. A Bíblia diz que por causa dele, general da Síria, Deus deu livramento para a Síria. Por causa dele, do caráter, da ética, da moral, dos bons costumes, do nível de fidelidade que ele tinha com tudo que é certo, tudo que é respeitoso, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Ele tinha um caráter ilibado. E por causa dele, Deus deu livramento à Síria. E a Bíblia diz que uma adolescente, levada cativa, levada como escrava, começou a servir na casa dele. E quando ela viu a lepra deste homem, ela falou para a esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse em Israel, lá tem um profeta, um homem de Deus, ele curaria o meu senhor da lepra. Esse homem se enche de esperança e vai até Israel. E a Bíblia diz, queridos, que ele quase desistiu por causa que não se sentiu bem recebido por Eliseu. Eliseu falou: quem está aí? Ah, Naamã. Ah, ok. Fala para ele se banhar ali no rio 7 vezes, ele vai ser curado. Nem saiu para atender. Nem saiu para atender. Esse homem falou: eu achei que ele ia sair, ia me receber, colocar a mão sobre a enfermidade, liberar uma palavra e me curar. O homem nem veio me ver. Manda eu tomar banho nessas águas sujas do Jordão? Não vou, estou fora. Imagina. Mas ele tinha pessoas que o amavam de verdade. E as pessoas da sua equipe falaram: meu senhor, se ele te tivesse pedido alguma coisa difícil, você não ia fazer? Ele te pediu algo simples. Só tomar banho 7 vezes, mergulha 7 vezes, vai que ele está certo. As pessoas que estão perto de você, elas não são neutras. Ou elas te promovem, ou elas te derrubam. Ninguém é neutro perto de nós. Ninguém é indiferente. Sabe aquela história, não cheira nem fede? Não é verdade. Ou cheira ou fede. Ninguém é neutro. Cuidado com quem está perto de você. Porque se eles não estão te ajudando, sai fora, que provavelmente já estão atrapalhando. Ninguém é neutro, queridos. Mas este homem conheceu a vitória, porque ele decidiu obedecer. Foi, tomou banho e no 7º mergulho ele saiu completamente limpo. Completamente limpo. Quantos estão com a vitória praticamente ganha e põe tudo a perder? Porque mete os pés pelas mãos e perde a bênção. Já está com a mão na taça. Lógico que eu não estou falando de corintianos, né? Já está com a mão na taça e de repente perde a bênção, perde a vitória. Ah, eu não podia deixar, né? Deus é bom, queridos. Deus é bom.
O tempo todo, Deus é muito, muito bom. Muito bom. Será que sai no final? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Sai? Olha aí. Queridos, não desista, porque tem alguma situação difícil na tua vida. Não desista. Marcos 5, capítulo... Já falei, né? Marcos, capítulo 5, versículo 36, diz assim: E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Jairo estava passando uma situação difícil. Saiu de casa longe aonde estava Jesus, deixando a sua filha praticamente morta. Mas Jesus está indo, e de repente chega um recado: Jairo, não importuna mais o mestre, a sua filha já morreu. Escute, eu não sei o que morreu na tua vida. Eu não sei o que você tem a impressão que já perdeu e não há o que fazer. Existe aqui um Deus que te diz: não temas, crê somente. Aqui está o nosso Deus que pode todas as coisas. Aqui está o Espírito Santo de Deus que pode todas as coisas. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: não temas, crê somente. Aquele que pode fazer o milagre está aqui. Não desista, porque você tem enfrentado situações difíceis. A Bíblia diz 365 vezes: não temas. Não tenha medo. Confie em Deus. Confie no teu Senhor, Ele pode todas as coisas. Queridos, nós estamos como nação vivendo um momento extremamente difícil. Extremamente difícil. Guerras, rumores de guerras, violência, sequestro, roubo, assalto, crime, rebeliões nos presídios, rumores de guerra por todo lado nesse mundo, violência nas escolas, o aumento no consumo de drogas, de bebidas, de prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa: tempos difíceis nos levam a buscar mais a Deus. Tempos difíceis são prenúncios de grandes bênçãos para aqueles que decidem se jogar em Deus. Não desista, porque você está experimentando tempos difíceis. Não desista. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele fala que virão tempos difíceis. Tempo em que haveria falsos cristos. Tempo em que haveriam mentirosos, tempos que seriam bastante complicados, tempos difíceis. E em tempos difíceis, a palavra de Deus para mim e para você é: não desista. Não desista. Romanos no capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não desista, persevere. Porque os tempos difíceis nos faz ter experiências que nos alimenta em tempos mais difíceis depois. Os tempos difíceis, quando a gente decide confiar no Senhor, nós temos experiências incríveis que nos alimenta, que nos sustenta. Os tempos difíceis nos levam a um nível de confiança que você põe a tua segurança, principalmente em Deus. Passei em 3 concursos e desisti dos 3, porque Jesus é minha segurança. Banco do Brasil, um salário excelente. Desisti, por causa do ministério. Concurso de professor para o estado de Rondônia, desisti, porque eu sabia que Deus tinha mais para mim. Concurso para professor do estado de São Paulo, desisti,
Porque a minha segurança não está no concurso. Porque eu tive experiências lá atrás com um Deus que supre todas as coisas. Não desista, não desista. Não desista, você precisa falar para você mesmo que você não pode desistir. Porque em tempos difíceis, quando nós decidimos buscar o Senhor, Ele vem e faz milagres tremendos nas nossas vidas. Nós crescemos na dependência de Deus nos tempos difíceis. Porque eu preciso de Deus, eu careço de Deus, eu dependo de Deus, eu confio em Deus. Então eu cresço em relacionamento e eu experimento livramentos incríveis. Em tempos difíceis, nós precisamos decidir buscar ainda mais o Senhor. Você pode aprender com Elias. O que aconteceu com Elias, queridos? Ele experimentou tempos difíceis. Por quê? Porque ele liberou a palavra que Deus mandou liberar. E aí Deus manda ele para junto do rio. E de repente o rio seca. Se sou eu e você, vai falar, não foi Deus que falou. Porque Ele não ia me mandar para um rio que de repente acaba a água. A única coisa que eu tinha aqui era água, não tem coca, não tem um outro refrigerante. Só água. Tempos difíceis. Mas ele decidiu confiar no Senhor. E só saiu dali com uma segunda direção. Vai agora para Serepta, que eu já preparei uma viúva lá, ela vai te sustentar. E quando ele chega, ela fala, não, eu só tenho isso aqui, vou fazer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Mas o Deus que falou tem todas as saídas. O Deus que direciona tem todas as respostas. O Deus que direciona sabe todas as coisas. E ele, na confiança, falou, vai fazer, mas traz um pouquinho para mim primeiro. Depois você vai ter para o teu filho, para você, enquanto precisar você vai ter o óleo, vai ter a farinha, não vai acabar. Tempos difíceis nos faz confiar no Senhor em níveis mais profundos e maiores. Elias foi treinado e foi preparado para enfrentar o que vinha depois. Tempos difíceis, Deus está nos fazendo crescer. Nós crescemos em tempos difíceis, nós aprendemos em tempos difíceis, nós nos desenvolvemos em tempos difíceis e nós somos preparados e treinados pelo Senhor para lutas maiores, para vitórias maiores. Não desista, não desista. Eu e você precisamos decidir não desistir, porque nós nunca somos os mesmos depois do deserto. Nunca somos os mesmos depois de passar pelo rio. Nunca mais seremos os mesmos depois de passar pelo fogo. E o texto não diz que você não vai passar pelo fogo. O texto não diz que você não vai passar pelo rio. O texto não diz que você não vai experimentar o deserto. O texto diz que o teu Jesus nunca vai te deixar sozinho. Oh, que promessa maravilhosa. Que promessa tremenda. Com Jesus, eu nunca estarei sozinho. Mas os tempos difíceis são prenúncios de grandes bênçãos. Olha o que diz o salmista. Salmo capítulo 30. Diz assim. Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Teu choro pode estar durando. E talvez você esteja vivendo uma noite, de alguns dias, de algumas horas, de algumas semanas, de alguns anos. Vai chegar uma manhã gloriosa e maravilhosa para todo aquele que decide depender de Deus. Para todo aquele que decide confiar em Deus. Depois do Calvário, da morte, veio a ressurreição. Depois de uma sexta-feira 13, vem o domingo vitorioso, abençoado. Depois da sexta-feira da morte, vem o domingo da ressurreição. Depois do deserto, veio a terra que mana leite e mel. Teu Deus é contigo. E Ele tem vitórias para você. Não desista.
de caminhar com Ele. Não desista de confiar nele. Ele vai enxugar nossas lágrimas, Ele vai enxugar nossos prantos, Ele vai acabar com o problema, Ele vai enviar a solução, Ele vai trazer o encaminhamento, Ele vai trazer a resposta, Ele vai gerar a libertação, Ele vai gerar a cura que é necessária, Ele vai mudar teu casamento. Persevere, não desista. Ele vai fazer o milagre. Você tem orado, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então descanse, porque aquele que prometeu vai fazer. Vai operar o milagre. Não desista quando as coisas pioram. Você já teve essa experiência de quando achar que vai melhorar, piora um pouquinho mais? Quando você acha que ao fundo do poço parece que abre uma comporta, ainda é possível descer um pouco mais. Não desista quando as coisas pioram. Não desista. A Bíblia diz, não temas, crê somente. O testemunho de Jó, queridos, que tremendo, que tremendo. Chega uma notícia que levaram os camelos, chega outra notícia que levaram o gado, seja outra notícia que levaram o rebanho. Ah, seus filhos estavam se confraternizando, veio um vento, a casa caiu, morreram todos, só eu escapei. Perdeu tudo, perdeu os filhos. O que ele faz? Ele vai adorar o Senhor e ele diz, nu vim para este mundo, nu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Tempos difíceis, quando as coisas pioram, decida confiar em Deus. Nele a solução. E Jó tem uma experiência incrível, incrível. Depois que ele foi aprovado por todo o tempo de tribulação. Eu quero crer que aquela mulher partiu. Deus deu outra, não é possível, né? Que foi com ela aquele milagre todo. E ele tem o dobro de filhos, o dobro de bênção, e ele fica muito mais rico do que foi antes do problema. Então, a Bíblia está repleta de testemunhos para eu e você não desistir. Você já leu o testemunho de Abacuque? Israel está passando por uma situação terrível, uma situação dificílima, de domínio de povos vizinhos, e ele recebe de Deus uma palavra profética, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mais mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aparentemente faltou tudo, se não faltar Deus na minha vida, está tudo bem. Não desista, porque você e Deus é maioria absoluta. A Bíblia diz que quando as coisas pioram, é neste tempo que Deus intervém. Às vezes Deus permite, queridos, que a situação seja no limite. Parece que é o fundo do poço, chegamos ao extremo. Nessa hora, Deus se levanta e mostra que é com Ele que mora a vitória, com Ele que mora a bênção, com Ele que está a solução, com Ele que está a cura, com Ele que está a transformação, a libertação, com Ele está a provisão, com Ele está a proteção. Isso é tremendo, queridos, é maravilhoso. Quando Israel estava no Egito cativo, a Bíblia diz que quando ele chama Moisés, ele diz, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço as dores do meu povo, e eu desci para dar livramento. Deus está falando para você. Ele conhece a sua dor. Ele vê o seu sofrimento. Ele já ouviu as tuas orações. E Ele virá e vai te dar socorro. Porque Ele não mudou. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz. Se Ele diz para você, que já entregou a sua vida para Ele, que Ele está com você, Ele está com você. Que Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar livramento. Porque Ele é assim,
Ele pode todas as coisas. Então, quando as coisas pioram, não desista. Você tem um Deus que intervém. Você deu o Deus que tem todo o poder de mudar a história, queridos. A Bíblia registra no livro de Isaías que o rei Senaqueribe havia tomado todos os reinos de Judá e mandou um recado para Ezequias: você pensa que o seu Deus vai poder me livrar? Você pensa que o teu Deus vai dar livramento? Você tem ouvido o que eu fiz com os reis que se levantaram contra mim? Como eu fiz com o rei A, com o rei B, com o rei C, com o rei D? Você viu? Aí os homens que o rei havia mandado para ouvir qual era o recado, falou assim: ó, por favor, fale em outra língua, nós conhecemos a tua língua, não precisa falar na nossa língua. O pessoal que está em cima do muro estão todos ouvindo. Ele correu para perto do muro e começou a gritar em judaico, em aramaico, começou a gritar: o Deus de vocês não vai dar livramento. Avisa Ezequias que como eu fiz com os reis vizinhos, assim eu vou fazer com você. Afrontando o Deus de Israel. Afrontando o nosso Deus, queridos. Quando o nosso Deus é afrontado, Ele desce e Ele vem. Eu estou me lembrando que eu falei com meu irmão que é pedreiro para mudar o telhado da minha casa. E ele falou: Satírio, vai chover. Não, vamos mudar. Satírio, se chover vai molhar tudo. Vamos mudar. Choveu, molhou tudo. Falou: teu santo não é forte, eu te falei. Eu falei: Jesus, que humilhação esse negócio. Ele não é cristão, meu irmão. Anos depois, eu tinha comprado um terreno, comecei a fazer uma casa e tive que fazer ela bem simplesinha, o telhado. Aí quando eu tive condições, ia mudar o telhado. Falou: Satírio, vai chover. Eu falei: Deus, essa é a oportunidade do Senhor ser glorificado. Essa é a oportunidade do Senhor ser honrado. Ele vai descobrir a casa e não vai chover. Porque eu quero ver esse camarada glorificando o teu nome. E eu dobrei meu joelho e orei. Falei: Deus, eu vou confrontar esse cara. Ele vai conhecer o Deus que eu tenho. Falei: pode começar, porque não vai chover. Rapaz, você já sofreu pra caramba, perdeu o móvel da outra vez. Falei: pode descobrir porque não vai chover. Liguei para o Harry, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, ora aí, porque eu desafiei meu irmão. Liguei para o pastor Alcides: acabei de desafiar meu irmão, me ajuda em oração. Liguei para outros pastores da cidade, esses dois eram da mesma igreja, mas liguei para outros de outras igrejas, que eu disse: ó, me ajuda em oração, que eu fiz um desafio hoje. Eu quero ver Deus ser glorificado por esse incircunciso que está me afrontando. Queridos, começou a chover na cidade, eu lá no banco trabalhando e a chuva caindo, eu ligava lá: Ruth, está chovendo aí? Aqui não. Aí de vez em quando passava um lá: ó, o Harry passou aqui, disse que está orando. Aí outro passava lá: ó, aqui não vai chover. Queridos, choveu na região, choveu em partes da cidade, naquele bairro não choveu. E 5h, 5h30, quando eu estava chegando, eles estavam colocando as últimas telhas. Eu falei: eu não te disse que o meu Deus é um Deus vivo e que faz hoje as coisas? Ele falou: também você colocou a cidade inteira a orar? Ele falou: também você colocou a cidade inteira a orar? De hora em hora passavam aqui: nós estamos orando, não vai chover aqui. Escute, busque socorro na oração dos santos. Aprenda a compartilhar seus pedidos, porque a Bíblia diz que muito tem efeito a oração do justo. Quando um justo se levanta e coloca para Deus a situação, Ele desce e move. Quem você acha que impediu da chuva de cair no nosso bairro? Anjos que foram colocados e fazia assim, a chuva ia para lá, a chuva ia para lá. É mais ou menos assim que eu imagino. Deixa eu dizer uma coisa. O teu Deus, Ele vê, Ele ouve, Ele escuta e Ele vem, porque Ele tem o poder de fazer. Não desista quando as coisas pioram, porque o teu Deus tem o poder de fazer maravilhas. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias.
Há 4 dias. Querem uma coisa pior que isso? E quando Jesus chega, Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela: apenas crê. Vamos lá, tira a pedra. Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Tirem a pedra. E apenas um comando de Jesus, a vida se estabelece. Lázaro, vem para fora. E ele vem, todo amarrado, mas ele vem. Escuta, não desista. O teu Deus, Ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de fazer maravilhas e coisas tremendas. Então não tema quando as coisas pioram. As extremidades dos homens são as oportunidades do sobrenatural de Deus. Você está no teu limite? Você está no teu extremo? Então talvez o ambiente esteja propício para o sobrenatural de Deus acontecer. Estou terminando, gente. Muita calma nessa hora. Não desista quando chega o vento contrário. O vento tem uma força incrível na navegação marítima, na navegação aérea, no mover os moinhos, na natureza. Mas existem ventos contrários. O próprio Jesus, ele fala do vento contrário. Queridos, as adversidades que nós enfrentamos são ventos contrários. É muito comum você ouvir a pessoa: eu tenho tanta contrariedade, eu sou uma pessoa muito infeliz, eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Se você se julga infeliz, sem sorte, você precisa conhecer o Deus da palavra. Olha o que ele diz, Salmos 126 diz assim: versículo 1, versículo 4: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água no sul. Este povo estava se achando infeliz, de má sorte, mas Deus faz um milagre e restaura a sorte de Sião. Você não precisa temer a adversidade, porque o nosso Deus tem o poder de mudar a história, de interferir na história e acabar com as adversidades, acabar com as más notícias, queridos. Más notícias. Eli recebeu uma má notícia. Ele falou: olha, levaram a arca do Senhor e os teus 2 filhos morreram. Ele recebeu uma má notícia. Jesus recebeu uma má notícia. Eu estou falando de um sacerdote. Ele recebeu uma má notícia, porque os filhos estavam fazendo coisas erradas. Agora, essa notícia que Jesus recebe, não. Chegou a notícia para Jesus que João Batista tinha sido decapitado. Uma má notícia. Já falei Jó, né? Quantas notícias ruins Jó receberam. Jairo está confiando que Deus vai fazer um milagre na vida da sua filha. E de repente chega uma má notícia: sua filha morreu. Não importunes mais o mestre. Queridos, todos os dias nós temos má notícias. Nós temos má notícias na economia, na política, nós temos má notícia na empresa, nós temos má notícia na célula, na igreja, na cidade. Todos os dias nos chegam má notícias de diferentes lugares. Todos os dias. Todos os dias. Mas aqueles que decidem confiar no Senhor enfrentam diferente as má notícias. Todas as informações davam conta que aqueles 2 adolescentes que morreram na escola em Cambé, que eles eram praticantes, católicos praticantes, faziam parte dos vicentinos, grupos que se moviam para fazer boas ações, e morreram. E que notícia horrível esses pais receberam. Mas que impressionante o testemunho daquela mãe. Quem ouviu o testemunho dela?
numa vigília. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Só alguém que tem Deus para dar um testemunho daquele. Só alguém muito conectado com Deus. Muito, muito. Porque as notícias ruins, queridos, chegam, ventos contrários chegam, com adversidades, com más notícias. Ventos contrários chegam, trazendo fracassos. Quem já não experimentou fracasso? Você sabia que a maioria de grandes vencedores, empreendedores que deu super certo, eles tiveram muitas experiências de bancarrota, de fracasso. Teve que fechar, teve que mudar de ramo, teve que começar de novo, 1, 2, 3, várias vezes. Muitos. O que faz a diferença nos vencedores? Deus, Juliano. O que faz a diferença na vida dos vencedores? Não desistir. Perseverar. Não desista porque você está experimentando fracasso, queridos. Os que perseveram são os que vencem. Todos. Eu não lembro agora o nome do autor desse livro, mas ele cita pastores que continuou numa igreja depois de 20, 30 anos, e a igreja encontra o caminho de um crescimento absurdo. Ele passou por fases de querer desistir. Não estou falando isso porque eu quero ficar 20 anos não, tá? Ele passou por fases de querer desistir. Ele passou por fases de achar, meu Deus, as coisas não estão acontecendo, o problema sou eu. Mas perseverou e encontrou o caminho. Todos. Nossa escola está encontrando o caminho da prosperidade. Mas quase desistimos, né, Cris? Algumas vezes ela, pastor, eu não sei se eu dou conta. Pastor, eu estou tomando remédio para dormir. Eu falei, minha filha, a hora também ajuda. Não, estou brincando. Eu estou brincando. Queridos, não é fácil. Não é fácil. Só vencem os que perseveram. Nosso projeto, queridos. Quantas vezes recebi conselho, pastor, está na hora de fechar? Muita luta. E quantas vezes eu fui para o joelho e falei, Deus, eu acho que nós vamos fechar. Porque não estou entendendo essa quantidade de luta, que dificuldade, Senhor. E nunca o Senhor me trouxe paz para fechar. E agora eu creio que nós estamos encontrando o caminho do crescimento. O Senhor nos enviou um monitor, o André é uma bênção. Sabe fazer com excelência. Ore por ele, para Deus capacitá-lo cada vez mais. Queridos, o fracasso chega para todo mundo. A vida não é feita de vitórias. A vida não é feita de triunfos. Porque se há vitória é porque houve luta. Se há vitória é porque houve possibilidade de fracasso. Não desista. A palavra de Deus para mim e para você é: não desista. Persevere, insista, busca o Senhor. Olha o que Jesus passou, queridos. Foi crucificado como um fracassado. Foi crucificado como um derrotado. Os fracassos são ventos contrários. Mas você não precisa temer, porque o teu Deus pode transformar em vitórias lindas e maravilhosas. Amém? E para terminar, não desista quando o dia mau chegar. E a Bíblia fala que o dia mau chega. Vamos ler Efésios. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Billy Graham, quando ele escreveu o Tropel do Apocalipse, ele cita algumas vezes sobre tempestade à vista. A tempestade chegou. O tempo do fim chegou. O tempo da tempestade chegou. O tempo dos dias maus para a igreja está chegando. Se é dias maus para a igreja, não é para o prédio em
inclusive atinge até o prédio, mas é para nós, igreja. E esse é o tempo que eu e você precisamos, como nunca, gravar no teu coração: Jesus está comigo. E é tudo que eu preciso, é a presença dele. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar a presença do Espírito Santo na minha vida. O dia mal chega, queridos, como chegou para muitos. Mas a presença de Jesus é garantida, independente das circunstâncias. Olha o que diz Salmos. Salmos no capítulo 23, um capítulo bastante conhecido. Ele diz, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O dia mal pode chegar, mas Jesus vai sempre estar conosco. Olha o que diz Isaías. Isaías, no capítulo 43, ele diz assim, o versículo 2: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele está comigo, Ele está com você. Quando o dia mal chegar, Ele estará com você. Mateus no capítulo 28, versículo 20, ele diz: e eu estarei convosco por todos os séculos. Ele está com você, mesmo quando o dia mal chegar. Segundo Timóteo, ele diz assim, eita, saí completamente. Segundo Timóteo, ele diz no capítulo 4, versículo 16 e 17, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Paulo, dando um testemunho quando escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, você sabe que eu mesmo fiz a minha defesa, e ninguém ficou comigo, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve o tempo todo do meu lado. No dia mau, você não pode esquecer que o teu Cristo pode todas as coisas, e o Espírito Santo vai estar do teu lado, sempre vai estar do teu lado. Grave isso: no dia mau, Jesus está no controle. Oh, que tremendo ter essa certeza, que o trono não está vazio, Jesus está sentado no trono. Ele reina absoluto, poderoso. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem todo o controle. As rédeas estão na mão dele. E foi isso que ele fez com Senaqueribe. Quando Senaqueribe falou aquele monte de impropérios, Deus usa o profeta Isaías e diz: eu vou colocar um freio na boca deste homem. Quem sabe o que é freio na boca de um animal? Só os idosos. O freio na boca de um animal, eu sei também. O freio na boca de um animal é um equipamento ligado ao cabresto, que é colocado um ferro dentro da boca e segura a boca do animal. E num toque leve, o animal sabe que tem que obedecer, porque se ele desobedecer, você puxa um pouquinho mais forte. E dói, porque está dentro da boca. Mas não bastou o freio na boca de Senaqueribe. Deus falou: e eu vou colocar um anzol no seu nariz. Quem já foi espetado com anzol quando está pescando? Joga errado e o anzol trava no corpo. É horrível. Agora Deus disse: eu vou colocar um freio na sua boca e um anzol no seu nariz. Com quem diz: eu tenho todo controle. Sabe o que aconteceu? Naquela noite que eles acharam que ia destruir Ezequias, que eles iam entrar para dentro de Israel,
numa noite, o anjo do Senhor foi liberado e 185 mil soldados amanheceram mortos. E sabe o que aconteceu com esse rei? Deus colocou o freio na boca dele, Deus colocou um anzol no nariz dele, e os próprios filhos mataram ele. Escute, não desista, o seu Deus está no controle, amém? Ele está no controle, Ele tem o controle absoluto de todo o casamento, de todo o trabalho, de toda a empresa, de toda a pessoa, de todas as doenças, de todos os problemas que você pode imaginar que está te atingindo. Ele tem o controle, Ele pode mudar essa situação. Agora, o que eu e você precisamos aprender: não desistir, porque Ele pode todas as coisas. Vamos ficar em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Você lembra daquela música? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também, porque Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. No dia mau, não temas, confie no Senhor, porque o amanhã virá. O amanhã de vitória vai chegar para você. O amanhã de bênção vai te atingir. O amanhã de cura vai chegar, se você decidir não desistir e decidir perseverar. Isaías, último texto, Isaías 61. Isaías, capítulo 61, diz assim, o versículo 3. A ordenar acerca dos tristes da Igreja Oliveira, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E a pôr sobre os que estão em Sião, em vez de luto, coroa de alegria. Não desista. Não desista da tua família restaurada. Não desista do teu casamento restaurado. Não desista da tua saúde restaurada. Não desista da sua família, dos teus filhos restaurados. Não desista. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a chorar na presença do Senhor, porque Ele está vendo. Aqueles que te afrontam serão humilhados, porque quando afrontam o servo do Senhor, está falando do nosso Deus. Ele guerreia por você. Aleluia. Eu quero fazer um ato profético. Você que precisa de um milagre, vem à frente, se dobra no altar do Senhor. Um sinal que você está se rendendo a Ele, em sinal que você confia nele, em sinal que você tomou uma decisão de não desistir. Pode sair do teu lugar, venha, que você tomou a decisão de não desistir, porque você vai conhecer sua vitória completa, você vai experimentar sua libertação completa, sua cura completa, a restauração completa. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Dá para contar as duas de repente? Vamos lá. Venha para o altar do Senhor, venha crendo. Os primeiros chegam mais perto aqui. Venha. O teu Deus é um Deus de milagres. Aleluia. Comece a falar com o teu Deus. Comece a falar com o teu Deus. Conta para o teu Deus o que você precisa. Conta para Ele o que você necessita. Vai, comece a falar com o teu Deus. Venha, venha. Se derrame na presença do Senhor. É Ele que precisa ouvir o teu choro, o teu clamor, o teu pedido. Ele conhece a sua dor. Ele sabe há quanto tempo você tem pedido, tem clamado. Aleluia. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio essa noite. Que bom que você está nesse lugar.
Ah, que bom que você está no altar do Senhor. Você está no lugar de milagres. Você está no lugar de milagres. Aleluia. Enquanto adoramos, se derrame na presença do Senhor. Soberano sobre a terra.